Recebi a ligação logo cedo, enquanto tomava meu café. O gerente de um escritório no centro da cidade estava desesperado. A energia do prédio oscilava sem motivo aparente, e ele precisava resolver o problema antes que uma inspeção marcada para dali a 3 dias descobrisse qualquer irregularidade. Como eletricista experiente, já vi muitos lugares com fiação antiga causando transtornos, então peguei minha maleta de ferramentas e fui até lá sem demora. Assim que cheguei, percebi que o prédio era bem mais antigo do que eu imaginava. As paredes tinham sinais de infiltração. Os quadros de luz estavam cheios de etiquetas desgastadas, e os interruptores pareciam saídos de outra década. O gerente me cumprimentou nervoso, suando mesmo com o ar-condicionado ligado. "Temos que resolver isso rápido", disse ele, olhando para os funcionários que tentavam trabalhar sob a iluminação instável. Fui direto ao painel principal e, ao abrir a tampa metálica enferrujada, um emaranhado de fios improvisados apareceu. Diante de mim, havia emendas mal feitas, isolamentos desgastados e sinais evidentes de sobrecarga. Respirei fundo. Aquele era o tipo de gambiarra que causava incêndios. Peguei meu testador de voltagem e comecei a analisar cada circuito, tentando entender qual deles estava provocando o problema. Foi quando notei algo incomum. Alguns fios, aparentemente novos, corriam por um caminho diferente do restante da instalação. Segui a trilha e percebi que eles desapareciam dentro da parede, sem nenhuma identificação. Isso não era comum. Perguntei ao gerente se alguém havia feito modificações recentemente, mas ele balançou a cabeça. "Isso já estava assim quando assumimos o prédio", respondeu. Algo não cheirava bem. Desconfiado, decidi desligar a rede principal e fazer alguns testes mais aprofundados. A estrutura da fiação era antiga, mas aqueles fios escondidos indicavam que alguém, em algum momento, tentou puxar energia para um lugar que não deveria existir. Eu só não imaginava que, ao tentar descobrir a verdade, acabaria desencadeando algo muito pior. Com cuidado, comecei a reorganizar os fios dentro do painel elétrico. Precisava entender para onde ia aquela fiação suspeita antes de qualquer coisa. Usei minha lanterna para iluminar melhor a área e notei que os cabos entravam diretamente na parede, sem canaletas ou qualquer proteção adequada. Isso era um problema. Resolvi testar o circuito, religando o disjuntor aos poucos, para ver se havia algo puxando mais energia do que deveria. Assim que acionei a chave geral, um estalo alto ecoou pelo corredor. No mesmo instante, uma faísca escapou pela parede e, antes que eu pudesse reagir, as chamas começaram a subir. O fogo se espalhava rapidamente pelos fios antigos, consumindo a pintura e soltando uma fumaça densa e preta. O gerente arregalou os olhos e deu um passo para trás. "Faz alguma coisa", gritou. Mantive a calma. Já tinha lidado com princípios de incêndio antes e sabia que a pior coisa a se fazer era entrar em pânico. "Onde está o extintor de CO2?", perguntei, enquanto protegia meu rosto do calor crescente. Um dos funcionários correu até um armário e voltou com o equipamento. Peguei o extintor e, com um jato firme, descarreguei o gás sobre as chamas. Em poucos segundos, a fumaça começou a diminuir e o fogo se apagou completamente. O silêncio tomou conta do ambiente. Todos estavam paralisados, ainda processando o que havia acabado de acontecer. O gerente passou a mão na testa suada e suspirou. Isso foi por pouco. Mas eu sabia que não era apenas um acidente. Aquela fiação clandestina não estava ali por acaso. Alguém, em algum momento, escondeu aquele desvio de energia. A única pergunta era: para quê? A parede onde o fogo começou estava chamuscada, e parte do reboco tinha caído, revelando algo que me fez franzir a testa. Havia mais fios ali dentro, levando energia para um ponto que ninguém mencionou. Aquele incêndio, ao invés de encerrar o problema, tinha acabado de expor um segredo que estava escondido há muito tempo. Decidi investigar mais a fundo. Com um alicate, comecei a remover os fios queimados e segui a trilha da fiação oculta. O gerente parecia desconfortável, mas não tentou me impedir. Após alguns minutos, percebi que os cabos levavam para um cômodo trancado nos fundos do escritório. Quando mencionei isso, ele hesitou antes de responder. Essa sala foi lacrada pela administração antiga.
Ninguém entra lá há anos. Aquilo só aumentou minha curiosidade. Se ninguém usava aquele espaço, por que havia um desvio de energia indo diretamente para lá? Pedi a chave, mas o gerente não a tinha. Um dos funcionários sugeriu arrombar a porta, e após alguns empurrões, a fechadura cedeu. Assim que entramos, a poeira tomou conta do ar, e o cheiro de mofo preencheu minhas narinas. A sala estava cheia de equipamentos antigos, com monitores cobertos de poeira e servidores ainda ligados, emitindo um zumbido baixo. Cabos elétricos e de rede estavam espalhados pelo chão, como se alguém tivesse saído dali às pressas. Cheguei mais perto e vi que algumas luzes piscavam nos dispositivos. Aquilo não estava abandonado. Alguém ainda usava aquela estrutura. O gerente olhava tudo boquiaberto. O que diabos é isso? Eu não sabia ao certo, mas uma coisa era clara. Alguém havia puxado energia clandestina para manter aquele lugar funcionando. A pergunta que restava era: quem? Antes que pudéssemos pensar em uma resposta, ouvimos o barulho da porta do escritório se abrindo. Passos apressados ecoaram pelo corredor. Alguém estava ali. E pelo tom nada amistoso da voz que ouvimos a seguir, não estava nada feliz com a nossa descoberta. O homem que entrou no escritório nos encarou com fúria. Era um ex-funcionário, alguém que trabalhara ali antes da troca de administração. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou, sua voz carregada de raiva. Ele viu a porta da sala, aberta, e arregalou os olhos. "Vocês não deviam ter mexido nisso." O gerente, ainda tentando entender a situação, deu um passo à frente. "Que diabos estava acontecendo aqui?" O homem bufou, percebendo que já não havia mais como esconder. Isso era um esquema para armazenar e desviar dados da empresa antiga. Eu mantive os servidores funcionando porque ainda tinha informações importantes aqui. Enquanto ele falava, eu discretamente levei a mão ao meu rádio e acionei a polícia. O incêndio acabou revelando algo muito maior do que um simples problema elétrico. O esquema ilegal estava ali, escondido, sendo sustentado por uma gambiarra perigosa. Se o fogo tivesse se alastrado mais, tudo teria sido destruído antes de ser descoberto. Poucos minutos depois, a polícia chegou e levou o homem para prestar depoimento. O gerente me olhou ainda chocado. "Se não fosse por você, nunca teríamos descoberto isso." Dei de ombros. "Eu só vim consertar a fiação, mas, pelo visto, encontrei muito mais do que um curto-circuito. Naquele dia, saí do escritório sabendo que um simples trabalho de manutenção se tornou algo muito maior. Às vezes, o perigo não está apenas nos fios desencapados ou na sobrecarga elétrica. O verdadeiro risco, muitas vezes, está naquilo que tentam esconder nas sombras.